Bom, então continuando aqui, né, nessa segunda parte de Revolução Russa. Bom, pessoal, voltando na questão do Lenin, né, dele pegar aquela massa de pessoas e transformar as pessoas politizadas, é uma coisa que eu preciso chamar atenção aqui. Todo revolucionário, ele tem uma faca de dois gumes na mão, que é o quê? Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa que lidera muitas outras pessoas e persuadiz elas para o que você quer, a gente chama essa pessoa de ditador ou de, né, pessoa com má fé dentro da política aí. Nesse caso, não se aplica a esse exemplo. Por quê? O Lenin tinha consciência que essas massas não foram alfabetizadas, eram massas que, quer queira ou não tinham nem tempo, nem disponibilidade para debater esses assuntos, tá? Principalmente camponeses que saíam de casa antes do sol nascer e voltavam para casa quando o sol já estava se pondo, né? Como que essas pessoas iriam ler uma obra de tanta complexidade quanto o Capital do Marx, entendeu? Ele tinha noção dessas coisas. Ele não tinha noção olhando para os trabalhadores e falava: nossa, esse povo aí é um bando de alienado com arrogância. Não é isso. Pelo contrário, ele via na força dessas massas e nas suas reivindicações uma coisa importantíssima, um elemento importante político para poder consolidar um Estado popular de fato. Porém, eles tinham noção que essas pessoas não tinham essa disponibilidade, galera, para poder se debruçar sobre conhecimentos filosóficos e econômicos como ele. Então, ele teve esse papel de politização da massa, tá? Junto com os demais sovietes, tá bom? E aí vem a maior manifestação da história e da Revolução Russa, que é a manifestação de paz, terra e pão, tá? Essa manifestação foi organizada. Aí a gente já vê o efeito da esquerda, né, política sobre essas massas. Ela estava organizada na manifestação. Houve uma greve geral das mulheres em março, né? Aliás, essa manifestação foi em março, junto com a greve geral, no calendário gregoriano. Pessoal, o calendário gregoriano, ele tem uns 2 ou 10 dias a mais, aí, em média, com o calendário que a gente está acostumado, que foi estabelecido pelo Júlio César, tá? E o Júlio César, junto com depois a consolidação do cristianismo, né? A gente olha, o nosso calendário, os meses dele, eles são baseados no calendário de Júlio César, mas a contagem dos anos históricos é baseada no cristianismo, que é antes de Cristo e depois de Cristo. Na Rússia, foi o Papa Gregório XIII que estabeleceu um calendário, né, lá. Então, o que a gente chama aqui de Revolução de Outubro, que é a Revolução Russa, na verdade na Rússia foi em novembro, né? Foi outubro para nosso calendário, mas foi novembro no calendário deles. Essas manifestações que foram em fevereiro de 1917, no calendário russo foram em março, assim como a manifestação das mulheres, tá, pessoal? Então, as mulheres fizeram uma greve geral, já começou por aí. Pela primeira vez na história, as mulheres se organizaram no sentido operário da palavra, né? No sentido camponês também aí. Então não foram mulheres organizadas pelo sufrágio como aconteceu anteriormente. Agora são mulheres que se organizaram na greve, que, lembrando, é um instrumento muito forte contra todo tipo de exploração capitalista aí, no caso, tá? E aí essas manifestações derrubaram de vez o Kerensky do poder, desculpa, gente. Aliás, no vídeo anterior, eu falei que o Kerensky fez um modelo de Estado para a União Soviética. Tá muito errado, tá, galera? Foi para a Rússia. A União Soviética só vai surgir em 1920, tá? Até então não se falava em União Soviética, não, tá? Então, finalmente, os bolcheviques tomam poder após essas manifestações. Essas manifestações vão desde o campo até a marinha, tá? A marinha russa se manifestou também na época, principalmente contra o tiranismo, né, do modelo da marinha do czar, e também na igreja ortodoxa russa, que usava os padres como forma de carrascos, né? Eram os padres ortodoxos que matavam os trabalhadores que se rebelavam muito, eles mandavam fazer fuzilamentos, o negócio era muito pesado, tá, galera? Sobre as mulheres, então, piorou, porque a igreja ortodoxa era extremamente machista, tinha uma normalização da violência contra a mulher. Era tão grande essa normalização, que eu comentei até em outro vídeo, né, sobre isso, mas eu vou comentar de novo. Era costume, quando essas mulheres se casavam, dar um chicote pro marido, né? Tipo, caso ela resolva desobedecer, mostre quem está no controle da situação, né? Então, pela primeira vez na história, gente, a União Soviética,
a Revolução Russa. Ela foi muito exclusiva em muitos quesitos, tá? Ela trouxe pautas que até então o liberalismo ignorava. Pela primeira vez da história, uma mulher se tornou ministra, né, de Estado, que é essa mulher aqui maravilhosa, que é a Alexandra Kollontai. A Alexandra Kollontai, ela era pedagoga, ela era filósofa, a mulher tinha um conhecimento incrível. Foi ela que idealizou o Dia Internacional da Mulher, que na época era o Dia Internacional da Mulher Socialista, tá? Assim como a Clara Zetkin, que também fez uma grande colaboração para isso, tá? Ela fez um plano de governo quando os bolcheviques tomaram o poder e se tornou um conselho soviético do Estado, né? Para a educação e para as mulheres. Quais seriam esses planos de governo para a educação? Primeiro, a educação tinha que ser uma ferramenta de emancipação do proletariado. Gente, vamos conversar uma coisa muito séria. Quantos avós vocês conhecem que têm graduação? Quantos bisavós de vocês tiveram oportunidade de fazer uma faculdade? Sabe? E nesse sentido, por que não fizeram? Tudo bem, a pessoa pode optar por seguir uma vida sem aquilo, e é totalmente possível. E isso não quer dizer que ela é ignorante, mas eu quero dizer num quesito de classe. Quantas pessoas pobres que você conhece têm descendentes ou ancestrais aí que tiveram a oportunidade de fazer uma universidade desde quando tem universidade nesse país? Tá? Não vale contar de 20 anos para cá, de 12 anos para cá, porque a gente tem um sistema que literalmente enfiou a galera dentro das universidades, que foi a ampliação do sistema educacional brasileiro. Mas para pensar, nesse quadro, tipo, quantas pessoas tinham oportunidade de ter acesso à educação? Pouquíssimas. A gente considera até que, na geração dos meus avós, por exemplo, fazer até a 4ª série era um privilégio. Até a 4ª série, que seria o 5º ano hoje. Então, havia uma grande preocupação em trazer a educação como forma de emancipação. A educação teria que ser libertadora e ela, ao mesmo tempo, tinha que trazer a consciência de classe. O principal objetivo da educação era criar trabalhadores com consciência da sua condição, do que foi a Revolução Russa, né, dentre outras coisas. Mas, principalmente, alfabetizá-los, porque era 97% da população russa analfabeta, galera. Então, junto com o projeto da educação, a Alexandra Kollontai já colocou um projeto muito legal sobre a questão de gênero das mulheres. Então, dentro desses conselhos educacionais, foi debatido o que ajuda no ensino, o que ajuda na educação. Primeira coisa que foi debatida, é necessário ter um intervalo e um refeitório. Pois é, meu querido aluno, se você tem um intervalo que você pode ir lá se alimentar, no caso tem a merenda, né? No caso dos estudantes de escolas estaduais, agradeça a essa mulher incrível que foi a Alexandra Kollontai. Ela que dizia que nenhum estudo poderia ser feito de barriga vazia. A gente tinha um problema muito sério de miséria, então as crianças indo para a escola, se alimentando, né, na escola, a gente já resolveria parte desse problema, tá? Em termos, pelo menos, né? Quando elas saíssem da escola, elas poderiam frequentar os refeitórios públicos, onde havia comida sendo distribuída a preços populares, tá? Vale lembrar também que isso foi uma maneira de remunerar o trabalho doméstico. Aqui vem um assunto muito sério, meus queridos. O trabalho doméstico também é um trabalho, só que ele é um trabalho, como disse a Alexandra Kollontai, que eu li a obra dela, né? Eu amo a obra dela. Ela fala que é um trabalho muito ingrato. E por que é um trabalho ingrato? Porque você trabalha em 2 períodos, né? Na fábrica ou no campo e em casa. Então você lava a roupa de todo mundo, você faz comida para todo mundo, você não recebe nada em troco disso, né? Então a partir de agora, lavar roupa, vai ter as lavanderias públicas. Fazer a comida, vai ter os refeitórios públicos. Então a mulher vai começar aos poucos se desvincular daquela prisão do lar, daquela coisa da mulher ter que ser prisioneira da própria casa. Gente, isso foi incrível e ajudou muito na emancipação das mulheres. Não é à toa que até hoje quem levanta essas pautas, na sua imensa maioria, de alimentação, de ter que ter, por exemplo, uma merenda de qualidade na escola, são as mulheres. Eu posso dizer isso porque eu trabalho em escola, não é de hoje, né? Já faz 9 anos. Eu já vi gente na escola falando, francamente, se não fosse a escola da merenda para o meu filho, eu não teria o que comer, nem o que dar para ele.
né? Então é muito chocante quando a gente descobre que essa realidade não é só dos bolcheviques ali, da galera da Rússia na época, mas era uma realidade geral para todos, tá? Então a Alexandra Kollontai vai fazer um grande plano de emancipação feminina, de emancipação das crianças, né? De emancipação dos pais. Eles vão até debater se é necessário as crianças crescerem na escola, sem contato com os pais, ou se o contato com os pais durante o dia é importante. Vão se debater se educação por internato é mais eficiente ou não, né? Uma coisa eles tinham certeza, essa nova geração tinha que ser uma geração literalmente nova em seus ideais. Isso não ia acontecer espontaneamente numa educação familiar. Na educação familiar eles iam passar os valores que eram passados de mãe para filha, né? Então não ia ter essa ruptura revolucionária. Vale lembrar que todas as revoluções debatem educação. Na Revolução Francesa também houve um grande debate da função da educação, tá, galera? Então, o pessoal organizou uma resistência aos bolcheviques. Essa resistência se deu por fato dos capitalistas estarem com medo daquela experiência russa se tornar geral e o comunismo se espalhar pela Europa. Eles tinham razão de ter medo, porque a maioria da população da Europa era trabalhador, operário, miserável. Então, se um sistema político colocou eles na vanguarda da revolução e melhorou a condição deles, em 30 anos a União Soviética vai se tornar a terceira maior potência do mundo. Em 30 anos a União Soviética vai estar passando pela crise de 1929, onde quase todos os estados do mundo quebraram, inclusive o Brasil teve um problema sério. A União Soviética não vai sentir o efeito dessa crise. Então ela vai ser um exemplo. As pessoas vão começar a olhar a União Soviética como um exemplo de coisa que deu certo, né? Isso vai dar medo nos capitalistas. Então, por volta de 1918, eles mandaram um exército branco, que eles diziam ser o exército dos capitalistas, para fazer uma guerra civil contra o exército vermelho. Como o exército vermelho já estava muito bem treinado, eles venceram essa guerra civil. E aí, galera, começou a história da União Soviética. Então, vou ler para vocês rapidamente. O Partido Comunista e a União Soviética, a centralização do poder. Em 1918, após chegar no poder, os bolcheviques criaram um partido comunista de todas as Rússias. 4 anos mais tarde, em 1922, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Além da Rússia, faziam parte da União Soviética territórios próximos, que antes pertenciam ao Império Czarista e que foram incorporados por pressão do Exército Vermelho. Estônia, Letônia, Lituânia, Rússia Branca, atual Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Transcaucásia, atuais Armênia, Geórgia e Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. O órgão máximo do governo da União Soviética passou a ser o Soviete Supremo, composto por representantes de todas as repúblicas. Na prática, porém, quem mandava era a cúpula do Partido Comunista. Esse era o enorme império que se tornou a União Soviética, e por isso que os capitalistas começaram a ficar com medo, porque havia realmente uma união dos povos aqui, algo que o nacionalismo vem tentando e errando. Os socialistas fizeram com, assim, supremacia e conseguiram unir esses povos rapidamente por esses ideais, tá, galera? Então, vocês vão ter uma tarefa. Vocês vão ler sobre o período stalinista, tá? Ou o período de Stalin, porque alguns comunistas dizem que stalinismo sequer existiu, né? A palavra é um termo que não existe, um termo conceito. E é na página 170, vocês vão fazer essa leitura, tirem as próprias conclusões. Eu quero que vocês aprendam a tirar opinião, né, das leituras que vocês façam. Gosto de debater com vocês por conta disso. As consequências da Revolução Russa eu também quero que vocês leiam, tá? Porque ela é muito importante para a gente saber a importância dessa revolução, mas eu já vou adiantando. Se hoje a gente tem regimes republicanos, sociais, que pensam nos direitos trabalhistas, que pensam nos trabalhadores, é porque teve a Revolução Russa. Se no Brasil teve uma social-democracia aí, em alguns períodos da história, que a gente conseguiu avanços incríveis econômicos, educacionais, aí foi por conta da Revolução Russa, tá? Então, se os países capitalistas reduziram a sua exploração e começaram a olhar para as reivindicações das massas com mais atenção, foi por conta da Revolução Russa. Havia muito medo que essas massas fizessem o que a Revolução Russa fez, tá? Para manter o poder, então, eles faziam essas questões aí, tá, galera? Outra coisa também é que a Rússia passou de um país semi-analfabeto não, totalmente analfabeto, para um país extremamente alfabetizado. Em 30 anos se tornou uma das maiores potências do mundo. Em pouco tempo adiante vai fazer as primeiras viagens espaciais da história, tá? Com a Valentina Tereskova, com o Yuri Gagarin,
e eles vão avançar cientificamente muito rápido, muito rápido. Isso mostra o quanto um Estado realmente popular é capaz de ter avanços incríveis e não ser uma barbárie total, como os líderes burgueses diziam. Ah, porque se o povo tomar o poder, acabou, né? O povo é muito mal instruído, não vai dar certo. Bom, explique então a experiência soviética, né? Explique que em 30 anos a União Soviética fez o que muitos países capitalistas em 100 anos não fizeram, tá? Então, um beijo para vocês, meus queridos do nono. Até a próxima. Slava para vocês. E eu fui nessa.